Olá, quinto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos aprender um novo conteúdo de língua portuguesa. E antes eu quero retomar com vocês apenas o que a gente fez na semana passada. Então, na semana passada, a gente concluiu a leitura da lenda parte 2 e da lenda parte 3. E respondemos algumas questões de interpretação. E agora, daí como tarefa, vocês fizeram a página 16 e a página 17, quero completar essa tabelinha aqui. Na página 17 ainda, temos ali duas perguntinhas do número 2, do exercício número 2, a letra A e a letra B. Essas perguntinhas eu vou querer que vocês respondam lá no caderno de português, que vai ser enviado para casa. Com certeza vocês já estão com o caderno aí, foi enviado para vocês. Então, vocês vão colocar lá no caderno a data do dia que está fazendo essa atividade, vai escrever página 17 e vai responder a questão A e B, da número 2, tá bom? Então, nós vamos conversar um pouquinho para vocês entenderem o que é para vocês responderem no caderno, tá? Então, aqui, compare essas duas lendas e converse com a turma sobre as questões a seguir. Então, no caso, a gente não tem como conversar com a turma, mas a gente vai conversando aqui no vídeo. Letra A. Essas lendas atribuem a mesma origem para a noite? Justifique sua resposta. Então, vocês tiveram que ler a lenda do Tucumã, surgimento lá da noite, tiveram que colar no caderno, certo? Fazer a comparação das duas lendas, enfim. E aí, vocês tiveram que ler elas, né? Para poder agora responder, tem que fazer a leitura. Essas lendas atribuem a mesma origem para a noite? Justifique sua resposta. E aí, a gente leu a lenda sobre a lenda. Vamos pegar aqui o título da nossa lenda, que é Como Surgiu a Noite. E o outro texto, Tucumã, o surgimento da noite. Então, essas lendas atribuem a mesma origem? Sim. Nas duas lendas. E tem nas duas lendas que explica ali. A noite, ela está presa no caroço lá de Tucumã e nas libertam. Então, é isso basicamente que as duas lendas falam. Então, letra A, sim. Nas duas lendas, a noite está presa num caroço de Tucumã e os indígenas libertam. Letra B. Que fatos são narrados de forma diferente nas duas lendas? Registre a resposta. Aqui chamou mais a sua atenção, então aqui é uma coisa muito pessoal também, daquilo que você mais se interessou, que chamou mais a sua atenção. Mas as diferentes, assim, que tem diversas diferenças. Na primeira lenda para a segunda. Então, lá na primeira lenda, a filha da serpente, ela exige à noite quando ela se casa, porque o esposo dela pede, né? O esposo enviou mensageiros e não os irmãos, certo? Então, tem algumas diferenças aí. A indígena filha da serpente diferencia a noite do dia pelo canto dos pássaros. E daí, na outra, ela percebe que os meninos lá abriram o caroço porque estava tudo escuro. Então, tem algumas diferenças assim em alguns fatos, tá bom? Então, você pode escrever no caderno aquele fato que chamou mais a sua atenção, ok? Então, essas atividades que vocês vão fazer no caderno, tá? Vocês podem fazer logo após terminar o vídeo, ou você pode dar um pause no vídeo e fazer rapidinho essas tarefas, tá bom? Você escolhe. Aqui eu vou continuar o conteúdo da página 18. Se você quiser parar, para um pouquinho, faz no caderno e volta. Ou faz no final, quando acabar. Tudo bem? Então, vamos continuar. Nós temos aqui na página 18 um assunto que a gente vai aprender, que é muito simples, que está sempre no nosso cotidiano, tanto na nossa linguagem falada, como também escrita. A gente vai entender um pouquinho como funciona. Na língua portuguesa existem várias regrinhas, né? A gente precisa entender para escrever corretamente palavras, falar de forma correta. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as conjunções. O que seriam essas conjunções? A gente vai lendo aqui e eu vou explicando para vocês através do que a gente vai fazendo aqui na apostila. Mas, basicamente, conjunções é aquilo que dá uma relação na frase. São algumas palavras que relacionam a frase, que dá um sentido nela, tá bom? E a gente já vai entender.
Então, aqui nós temos uma frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Bom, observe as orações que formam essa frase. Então, aqui nessa frase, a gente tem duas orações. A claridade nunca terminava é uma, e a outra, ninguém podia descansar direito. Certo? São duas orações. Bom, observe as orações. Então, a gente já viu. Letra A. Que palavra une essas duas orações? Então, se chegassem para você e falasse assim, a claridade nunca terminava. Ok. E outra, ninguém podia descansar direito. Ok também. Mas como isso está numa frase só, essas duas orações estão numa frase só, tem uma palavrinha que faz uma junção para que fique uma frase inteira. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Ok? Que palavra une essas duas orações? Fazem com que elas tenham sentido entre si. A palavra e. Então, vocês podem colocar aí no caderno. E. Letra, né, no caso. Que sentido essa palavra estabelece entre as relações? Então, sentido. A palavra que tem a ver esse negócio de sentido? A gente tá vendo o significado daqui. Então, ó. Palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, como oposição, condição, são chamadas de conjunções. Então, aqui nós temos um outro exemplo. Os três irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. Dá uma ideia aqui, né? De sentido para a frase. Então, conjunção. E também o quê? Tá dando uma soma aqui, né? Porque, ó, faz uma soma na frase. No sentido assim, os três irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. Está somando aquele assunto. Então, eles pegaram o caroço e soltaram à noite. Então, essa dá uma ideia aqui de conjunção, ok? Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Soma, oposição ou condição? Então, esse sentido aqui é a soma, tá? O sentido de soma. Por quê? Porque eles pegaram o caroço de turumã e soltaram à noite. Então, são duas coisas que eles fizeram ali, tá? Indicando uma soma nesse sentido da frase, tá? A gente já vai entender um pouquinho melhor. Então, nós temos outra frase aqui. Se vocês libertarem a noite, ficará para noite para sempre. Qual é a condição para que fique noite para sempre? Então, eles têm uma situação que vai ter uma condição aqui para que isso aconteça. Então, qual a condição para que fique noite para sempre? Qual era a condição? Se libertarem a noite. Então, a condição, já mostro para vocês, ó. A condição é libertar a noite. Tá? Escrevam aí na sua apostila também. Então, a condição é libertar a noite. Tem uma condição aqui. Que palavra estabelece essa relação de sentido? Então, quando é uma condição. Ah, se você fizer isso, isso. Se você fizer tal coisa, vai ter tal coisa. Então, dá uma ideia de condição. Você só vai receber aquilo que, se né, for feito. Então, no caso, se eles libertarem, ia ser noite para sempre. Que palavra estabelece a relação de sentido, essa relação de condição? A palavra se. Se, né? Se eu fizer tal coisa e tudo mais. Escreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Então, aqui, se vocês libertarem, a gente vai ter que trocar por caso. E fazer as adaptações necessárias que precisa. Então, vamos lá. Caso vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Tá meio esquisita. Então, caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre. Então, essa é a alteração ali do verbo, tá bom? O verbo, no caso, vai ficar libertem, tá? Porque está falando uma coisa assim de presente, ok?
Ali no se vocês libertarem, tá falando do futuro. Então, a gente trocou pela palavrinha caso. Então, isso acontecendo no presente. Então, o verbo também vai mudar para o presente. Lembra do negócio de verbo que a gente viu? Concordância verbal. Tava até esquecendo o nome. Concordância verbal. Que nas últimas aulas passadas. Releia mais uma frase. Então, para a gente entender de novo. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido. Então, vamos ver uma frase aqui. Não estou enxergando, né? Deixa eu mudar minha apostila mais para cima para vocês enxergarem. Aqui na página 18, tá? Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Então, o que está indicando aqui? Esse mas não tem nada a ver com soma, gente. Soma é mais, né? A gente está falando aqui do mas, tem o i. Então, tá dando uma ideia do quê? Uma oposição, porque todos tinham medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Então, tá dando uma ideia de oposição, ok? Então, essa é a resposta correta. Não é uma condição e também não é soma, porque não está falando mais, e sim mas. Então, tem que tomar cuidado quando for escrever um texto, para você prestar atenção nisso. Quando você não está somando nada, tipo um número ou uma quantidade, você não usa a palavra mais, certo? Você usa o mas quando você dá uma ideia de oposição, de sentido na frase, tá bom? A gente já vai entender mais também. Letra B. Reescreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido. Então, nós temos aqui, entretanto, nem e caso. Bom, como ela é uma frase de oposição, apenas uma palavra aqui vai poder dar certo, que é o entretanto, que pode ser substituída por mas, né? Então, como que vocês vão reescrever? Tem que enxergar. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Todos, então é a frase, né? Todos tinham muito medo da cobra grande. Cobra grande com letra maiúscula. É o nome do personagem. Em vírgula. Entretanto, a gente tá trocando. Entretanto, mesmo assim, iam procurar. Procurar lá. Ok? Então, essa ficou a receita da nossa frase. A gente tinha essa frase aqui, da página 18. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Então, a gente teve que reescrever, trocando mas por entretanto. Então, todos tinham muito medo da cobra grande, entretanto, mesmo assim iam procurar. Ok? Então, as conjunções, vamos ver esse quadrinho amarelo aqui para a gente entender. As conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelecem entre as orações de um texto. Então, elas dão um sentido. Então, elas são classificadas de acordo com esse sentido que elas dão. Aditivas, sentido de soma. Ouviu a lenda e ficou triste. Então, são duas coisas acontecendo. Sentido de soma, que aconteceram dois fatos ali. Adversativas, sentido de oposição. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Então, acontece uma coisa e o resultado é outro. Então, tá uma ideia de oposição. Condicionais. É um sentido de condição. Então, se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, se a pessoa fizesse tal coisa, iria acontecer outra. É uma condição, ok? Então, a conjunção, elas são classificadas dessas formas. Ideia de adição, a ideia de oposição e uma ideia de condição. Aqui a gente vai ver umas frasezinhas e a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona, tá bom? Então, vamos lá. Escreva as frases. Eu vou reescrever aqui na folha, porque daí fica mais fácil de eu fazer e de vocês enxergarem. Mário lê o livro. Ele sabe como a história termina. Adição. Então,
são dois fatos aqui. Então, a gente tem que pôr uma conjunção que dê sentido a isso. A ideia de adição, o livro está pedindo. Então, Mário leu o livro e sabe como a história continua. Termina. Então, vocês completem aí a frase, tá? Então, a frase que a gente vai pôr no lugar desse ponto aqui é a letra E, ok? Tá dando uma ideia de adição. São duas coisas que tá acontecendo aqui. Letra B. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Então, uma ideia de oposição. Eu não vou reescrever a frase inteira aqui por causa do tempo do vídeo. Eu só vou colocar aqui a conjunção e vocês reescrevem a frase todinha aqui na linha, tá bom? Então, Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Uma ideia de oposição. Então, como que a gente pode trocar aqui para ter esse sentido de oposição? Giovana ficou triste ontem à noite, mas ela está feliz agora. Ok? Então, no lugar do ponto, mas. Letra C. Vou pôr aqui para cima. Letra C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão. Então, é uma condição aqui. Então, vai mudar no sentido de se os alunos pedirem, aí muda o verbo, tá? Por quê? Porque aqui tá falando de algo do presente que tá acontecendo. Os pais vão concordar. É uma condição. Então, aqui a gente vai falar do futuro. Se os alunos pedirem autorização, então aqui muda o verbo pedirem a autorização, os pais concordarão. Tudo igual, ok? 5. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Ele só ganhará o presente se... Então, agora você vai criar uma frase. Você pode colocar o que você acha. Ele só ganhará o presente se concluir as tarefas, for bem nas provas. Aí você vai colocar o que você acha. Ele ganhou o presente, contudo... o que você pode colocar? Uma ideia aqui de oposição. Ele ganhou o presente, contudo, não gostou. Ou ainda continua triste. Não era o que? Ou contudo, não era o que ele queria. Então, vocês vão criar aí. Ele ganhou o presente e é uma ideia de adição. Ele ganhou o presente e sorriu para todos. Ele ganhou o presente e ficou muito feliz. Ele ganhou o presente e gostou. Sim, vocês vão colocar aqui, continuar a frase do jeito que vocês quiserem, de acordo com a conjunção que está em destaque, tá? Então, lembrando que o se é uma oposição, contudo... Opa, o se é uma condição, o contudo é uma oposição e o e é uma ideia de soma, tá? Para a gente concluir, então, a aula de hoje, nós temos uma atividade aqui, ó. Durante o período noturno, página 20. Muitos bichos transitam de um lado para o outro em diversos ambientes, fazem barulhos, alimentam-se e reproduzem. Localize o nome de alguns desses animais no caça-palavras. Então, aqui você tem um caça-palavras, que eu não vou mostrar, senão vocês vão conseguir ver todas as respostas, né? Mas são 8 animaizinhos que vivem, têm o hábito noturno, tá? Então, vocês vão encontrar esses animais, vocês vão pintar bonitinho, né? Que eu gosto que vocês pintem e tal, caça-palavras. E aí, a gente tem um texto, ó. Animais de hábitos noturnos. Vamos ler esse texto para a gente concluir a aula de hoje. São espécies animais que possuem vida ativa durante a noite e dormem durante o dia. Esses animais costumam caçar, reproduzir e se deslocar durante a noite. O hábito de vida noturno ocorre em função de necessidades fisiológicas, alimentares ou reprodutivas. Algumas espécies, por exemplo, possuem hábitos noturnos como uma estratégia para não serem pegas por predadores de hábitos diurnos. Hábitos diurnos são hábitos
Embora muitas espécies noturnas possuam hábitos noturnos, eles também conseguem se manter ativos durante o dia, ou fazem poucas atividades durante o dia e as principais no período da noite. 6 principais características, então, desses animais de hábitos noturnos. Sistemas visual, auditivo ou de orientação adaptados para o escuro. Então, esses animais que têm hábito noturno, eles são da noite, eles têm um sistema visual de orientação, de forma que eles consigam enxergar no escuro, né? Senão eles não iam conseguir ter o hábito noturno. Metabolismo mais ativo no período escuro da noite. Então, assim como o nosso metabolismo ele é mais lento à noite, desses animais é mais ativo. Então, eles ficam mais acordados, o metabolismo, o organismo deles funciona na parte da noite. Necessidade, em algumas espécies, de conservar a água do corpo, evitando o calor. Então, por eles terem essa característica noturna, essa necessidade deles também de conservar a água para evitar o calor. E para a gente terminar de vez, a gente vai fazer a página 21, apenas esse pontinho aqui, a bolinha, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão transcrever o nome dos animais encontrados no caça-palavras. Então, todos os animais que vocês encontrarem, vocês vão escrevendo aqui. Tá? Lembrando que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falei certinho. Então, são 8 animais que vocês têm que transcrever aqui, tá bom? Galerinha, por hoje é só em língua portuguesa. A gente viu rapidamente as conjunções, mas na semana que vem a gente vai ver mais um pouquinho. E também continuaremos o nosso conteúdo aqui em língua portuguesa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem me perguntar, como sempre, né? E não esqueçam de responder a página 17 lá no caderno. Quem já respondeu, parou o vídeo, tá tudo certo. Mas quem esperou o vídeo terminar para fazer, aproveite para fazer agora no seu caderno as 2 questões da página 17, tá bom? Então é isso, turminha. Por hoje é só. E a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até mais!